Um homem não pode fazer isto. Um homem pode me falar agora quem será o próximo grande poder mundial e quem vai conquistar a Rússia, ou quem vai conquistar a China, ou quem vai conquistar os Estados Unidos do Norte. Ninguém sabe. Ninguém sabe por certo. Ninguém pode falar sobre o futuro. Mas veja os detalhes nesta profecia. Já olhamos o bode, mas agora vamos também olhar naquele bode com o chifre quebrado. Porque aqui diz, continuando aqui, em versículo 22, ou ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Então veja bem aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 chifres notáveis. E ele disse que isto significa uma divisão do reino grego em 4 divisões. Daí nós podemos ver aqui que estes 4 chifres que saíram do chifre quebrado significam as 4 divisões do reino grego. Sabe o que aconteceu? Quando Alexandre Magno conquistou o mundo inteiro, ele ficou bêbado e daí morreu bêbado. E o seu reino foi dividido não entre os seus filhos, porque os filhos foram mortos pelos generais dele. E os generais dele então tomaram posse do reino dele e dividiram o reino entre si em 4 partes. E veja bem, Cassandro, o general Cassandro, tomou Macedônia e Grécia. Licímaco tomou Trácia e Capadócia. Ptolomeu tomou o Egito. E Seleuco tomou Síria e Babilônia. E aí, daí, então, a profecia se cumpriu em exatidão, exatamente como a Bíblia diz. Agora, em versículo 23 diz, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, entendido de intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Então veja, um pequeno chifre vai sair de uma das 4 divisões do reino grego. Então não vai sair de Roma, porque Roma nem fazia parte do reino grego. Então este pequeno chifre não pode ser Roma. Tem que ser um rei que sai do império grego. E tem que sair de uma das 4 divisões do império grego. Então isto quer dizer então que este pequeno chifre nós temos que achar na história do tempo do reino dividido grego. E de fato encontramos. E o nome deste pequeno chifre é Antíoco IV Epifânio. Este é o nome dele. E ele saiu desta divisão, a 4ª aqui, de Seleuco, da Síria e Babilônia. E nós vamos ver na história como é que ele cumpriu perfeitamente esta visão. Vejamos aqui os 2300 dias de Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Lembre-se na visão que ele falou: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até que quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, aqui está falando sobre 2300 dias deste pequeno chifre aqui. Agora, estes 2300 dias fazem uma grande confusão entre os eruditos bíblicos. Sabe por quê? A razão principal é que eles acham que estes 2300 dias deviam começar quando este Antíoco Epifânio colocou um ídolo de abominação
dentro do templo de Jerusalém. Mas quando a gente vê quando o ídolo foi colocado e quando o templo foi purificado, havia apenas 3 anos. E 2.300 dias são 6,3 anos. Então isto quer dizer que estes 2.300 dias não cabem neste período do ídolo ser instalado e o templo ser purificado. Agora, parte do problema é que aqui em versículo 13, ou versículo 14, onde diz o santuário será purificado. O problema é que a palavra purificado aqui realmente não é a melhor tradução. Sabe por quê? Porque a palavra aqui vem da palavra hebraica tzadak. E tzadak aqui significa não purificado, mas significa vindicado ou justificado. Há muitas versões em inglês que até traduzem vindicado ou justificado, ou pelo menos na margem diz que literalmente em hebraico quer dizer vindicado ou justificado. Agora, vindicado ou justificado não quer dizer a mesma coisa de purificado. Agora, para o templo ser purificado, ou para ser vindicado e justificado, teria que ser purificado, mas muito mais. Também teria que incluir a punição do homem que profanou o templo. E este antigo Epifânio, ele começou a profanar o templo aqui bem no ano 169 a.C. E ele foi morto no ano 163 a.C. Daí isto já quer dizer que durante este tempo há 2.300 dias. E eu quero ler algumas passagens que falam sobre esta horrível perseguição que aconteceu durante esta época. E que como o povo judaico sofreu tremendamente nas mãos deste homem. Eu vou aqui pegar uma Bíblia católica. Agora, qualquer Bíblia revela a vontade de Deus. Quer a Bíblia católica, quer também a Bíblia protestante. Mas, na Bíblia católica tem alguns mais livros no Velho Testamento que não se encontram na Bíblia protestante. A razão é que os judeus nunca aceitaram estes livros como inspirados de Deus. Mesmo Jerônimo, quando ele traduziu a Vulgata, que é a tradução em latim para a Igreja Católica, então neste caso, o Jerônimo não traduziu estes 7 livros do Velho Testamento, porque ele disse não se encontram em hebraico e também não fazem parte da Bíblia dos judeus, e por isso ele não os traduziu. Mas, mesmo assim, tem um valor histórico. E eu gostaria de ler aqui no livro primeiro dos Macabeus. E os eruditos acham que este livro realmente tem valor histórico. E que o homem estava escrevendo uma boa história, embora não fosse inspirado. Ele não era profeta, e até ele fala neste livro que não havia profetas nos dias quando ele escreveu. Se não havia profetas, então o escrito dele não podia ser inspirado por Deus. O Espírito Santo não inspirou. Mas ele é um homem de confiança e de honestidade, e ele escreveu a verdade. Pode haver alguns erros, mas pela maioria realmente podemos constar como sendo uma verdade histórica. Então, em primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 17, ele fala deste Antíoco Epifânio. E vou ler algumas passagens. E Antíoco estabeleceu-se no seu reino da Síria e começou a querer reinar no país do Egito, para ficar sendo o rei de 2 reinos. Entrou no Egito à frente de um poderoso exército, com carroças e elefantes e cavalaria e grande número de navios, e fez guerras a Ptolomeu, rei do Egito. E Ptolomeu teve medo diante dele, e fugiu, e caíram feridos muitos. E Antíoco tomou as cidades fortes da terra do Egito e saqueou a terra do Egito.